Jeremias 31, 17a diz: e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor. Essa é uma das palavras que nós deveríamos sempre selar com um amém, né? Dizer amém, não é? Porque amém significa assim seja. E talvez você precise entender que nós, pela palavra dos nossos lábios, nós temos que selar certas coisas no reino espiritual. Então se aproprie disso. Sabe por quê? Porque todos nós, sem exceção aqui, precisamos de esperança. Esperança nos fortalece. Você pode imaginar quantas pessoas podem ter começado este ano sem ter nenhum tipo de expectativa de um dia melhor, de esperança, de um ano positivo, de um ano abençoado, de um ano melhor. Quantas pessoas, não é verdade? Olha, é triste você conversar com alguém desesperançado. Alguém que não acredita que algo de bom vai acontecer na sua vida, nesses próximos dias, quem sabe este próximo ano. Alguém que não consegue enxergar, não consegue ter expectativa na vida. E você sabe que muitas pessoas, por não ter expectativa futura na vida, elas caem num vazio existencial e muitas vezes não tem mais motivo para viver. Acabam tirando suas vidas, porque não encontra mais motivo para viver. Imagine, você olha e diz assim, o que é que vai ser? O que é que eu serei amanhã? Nada. Esse vazio que eu sinto hoje, eu sentirei amanhã, porque eu não vejo nada que possa mudar essa realidade. Olha como isso é tão dramático, não é verdade? Tão dramático. Quantas vezes você tem tantos pensamentos aí de realizações e de alcançar muitas coisas. Existem pessoas que não têm mais esperança. Mas todos nós precisamos de esperança. Olha o nosso cerimonial aqui. O que é isso senão uma declaração de esperança? Porque os textos bíblicos, eles nos dizem o seguinte, que nós devemos celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha. Então isso produz a esperança em nosso coração da sua volta. Cada dia de ceia, deve-se haver uma reflexão no coração do cristão. Jesus nos mandou fazer isso aqui, para que nós revivêssemos sempre aquela mensagem da sua volta. O rei está voltando. Ele disse, eu irei, mas voltarei, para vos buscardes, para onde quer que eu esteja, estejais vós também comigo. E quem ele vem buscar? Aqueles que estão esperando por ele. Não é verdade, Débora? Aqueles que estão esperando. A gente não vem buscar quem não está esperando por ele. Quem não está tendo a expectativa da sua vinda. O Apocalipse fecha a Bíblia, né? Dizendo que o Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, e a noiva, que é a igreja de Jesus, devem dizer, vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por quê? Porque isso produz esperança no coração de todos nós. Olha como que a coisa vai funcionando, né? E a esperança não é igual à fé. Porque a esperança tem uma visão da probabilidade de um acontecimento futuro. E a fé, ela chega chegando. Porque a fé é algo que você tem agora. Você sabe, eu já recebi. Eu não estou vendo, mas já recebi, eu já me apropriei, já é minha. Essa bênção, essa vitória, eu já tomei posse dela. Então é o aqui e o agora, é o já. É o que se vê para agora. Então você tem esse sentimento e diz, olha, eu recebo de Deus essa vitória. Alguém ora por você, você está enfermo. Você não vai dizer, eu tenho a esperança de eu poder ser curado. Isso não é fé. A fé é você se apropria agora, não é verdade? Então, você tem que ter esse entendimento. Mas a esperança precisa estar viva em nosso coração. Porque é isso que a palavra do Senhor diz a nós. O salmista, no Salmo 39, verso 7, ele diz, e eu, Senhor,
que espero? Davi ele vem trazendo uma lamentação, né, por a iniquidade que o cercava, as pessoas que deveriam ser por ele e o odiavam, o invejavam, até o seu próprio sogro, não é verdade? A gente conhece a história, é um negócio terrível. E ele diz: Senhor, e eu o que espero? Então ele traz a conclusão e diz: Tu és a minha esperança. Porque a nossa esperança, ela é viva e ela tem nome. Nós cantamos aqui, não é? Ela se chama Jesus. A nossa fé e esperança está nele. E assim nós somos fortalecidos por sua graça, que trabalha em nossas vidas. Eu quero que você tenha essa percepção, que a sua esperança é viva. Não deixa morrer a esperança no seu coração. Não perca a esperança de que algo grande, algo novo da parte de Deus vai acontecer. Não é algo preciso como uma palavra declarada, uma promessa, uma oração que você pode se apropriar e dizer: agora, já recebi. Mas é aquela expectativa de um dia melhor, porque você crê em um Deus que opera em seu favor. O profeta Isaías, olhando as divindades produzidas pelos homens em outras nações, que não era a nação israelita, ele diz assim acerca do Deus criador de todas as coisas: nunca se viu, nem nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Conclusão lógica, porque se você analisar e estudar as divindades que são aí adoradas, não é? Você vê que essas divindades não trabalham por ninguém, porque são concebidas pelo homem. Quando o homem pensa uma divindade, ele vai dizer o quê? Nós temos que prestar todo o sacrifício a ela, em busca, né, de uma misericórdia estendida. E o nosso Deus inverte toda essa lógica. Por quê? Porque ele se sacrifica por nós. A Bíblia diz, esse texto é central, você precisa conhecer e decorar, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o sacrifício foi dado por ele. Ele trabalha por nós. Então nós temos que ter essa esperança. O ano está começando, mas Deus já vai adiante de nós. Ele já trabalha por nós. Ele já está abrindo as portas que nós precisaremos passar neste ano. E Ele já está fechando as portas, as quais possam nos parecer boa, e nós, pelo próprio desejo de nossa racionalidade, ou pela própria determinação de nossa racionalidade, venhamos a querer passar, mas Deus diz: esse não é um bom caminho, por isso eu fechei essa porta. Às vezes a gente não entende, mas é Deus agindo em nossa vida, porque o Senhor já vai adiante de nós nesse ano de 2023. A gente tem visto uma nação que tem perdido a esperança. E eu quero declarar uma coisa a vocês: nós cristãos não podemos fazer parte de um grupo de pessoas que estão perdendo a esperança, porque a nossa esperança não pode morrer jamais, ela é viva, ela se chama Jesus. E quem espera nele não se confunde, não vacila. É por isso que eu digo, e a realização daquilo que há de acontecer, de que nós esperamos com expectativa, não depende de A, de B ou de C. Depende só de Deus. Porque Deus, como diz a Bíblia, é o que levanta e o que abate. É o que engrandece e o que humilha. Ele estabelece rei e reinos. E Ele também tira. Ele é Deus. Bendito seja o seu santo nome. Então nós não temos que estar agarrados, não é? Aquilo que nós estamos contemplando diante dos nossos olhos, como se o que determinasse o nosso futuro fosse aquilo que é aparente, mas não é. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Nós somos tocados por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos. Somos demandados por isso, pelo que cremos. E nós temos que ter uma expectativa diária de que coisas relevantes estarão em nosso caminho neste ano. Sabe por quê? Porque existe um Deus grande e poderoso, que estará todos os dias
na nossa vida, na nossa jornada. A nossa jornada. Ele diz: eu não te deixarei, eu jamais te abandonarei. O Senhor Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não há um dia que a presença do Senhor não seja real na minha vida e na vida de todo aquele que crê, que nele espera. Então nós temos que ter isso. Agora, vamos voltar ao texto e à figura, do nosso profeta. Olha só, esse é um tempo histórico dos mais difíceis para o povo de Israel. Jerusalém havia sido assolada pelo rei Nabucodonosor, o povo levado a cativeiro. Só que nessa última invasão de Nabucodonosor, o povo havia sido rebelde. Então Nabucodonosor manda os seus exércitos voltarem ali, e eles destroem os muros da cidade. Eles já haviam levado algumas pessoas, uma parte do povo cativo, mas havia tido uma tratativa entre este imperador, este grande rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a linhagem real de Israel. Então ele deixou ali um rei para que fosse o seu vassalo, para que comandasse em seu nome, se reportasse a ele. Mas houve uma rebelião, e quando ele volta, ele manda destruir a cidade, e a cidade é arrasada. Na lamentação que Jeremias faz, lá o seu livro de lamentações, ele diz que as mulheres grávidas eram partidas ao meio, e suas crias caíam na rua, que os velhos eram ultrajados, desrespeitados, que não se respeitava as crianças, porque o exército entrou e saiu matando e destruindo tudo. Então havia uma profunda lamentação no coração de Jeremias, até para a sua própria vida. Ele poderia não ter mais expectativa de ter um futuro, Ele poderia ser a próxima vítima desse caos instaurado dentro da cidade, mesmo que ele tinha as benécias do rei Nabucodonosor, porque Deus havia dito que o povo iria em cativeiro por ter se rebelado, idolatrado, buscado falsos deuses, endurecido seu coração. Jeremias falou, profetizou estas coisas a eles. Eles endureceram, perseguiram Jeremias, não quiseram ouvir o seu discurso, o infamaram, o caluniaram, o prenderam dentro de um poço. Tudo isso porque ele falou a verdade de Deus. Mas então ele podia não ter nenhum tipo de expectativa para a sua vida. E Deus vem a ele com essa palavra. Tanto para o povo, como para ele próprio. A esperança para o teu futuro. Olha para quem está do seu lado, diga isso a ele. A esperança para o teu futuro. A esperança para o teu futuro. Olha que palavra que renova o coração de Jeremias. Isso faz com que o profeta olhe para o futuro. Isso faz com que o profeta acredite na renovação, na restauração do seu povo. E entenda que aquele caos momentâneo iria passar, e que as promessas de Deus acerca do futuro de Jerusalém iriam se cumprir cabalmente. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, como diz a sua própria palavra. Nós também temos vivido em meio a uma terra rebelde que tem muitas vezes agravado sua situação por causa de sua rebeldia. Nosso país é um país que ouve o evangelho. Isso o faz mais indesculpável do que muitos países cuja palavra é tão restrita, cuja menção do nome de Cristo já muitas vezes é uma sentença. E nós temos países assim, mas aqui nós temos ainda uma liberdade religiosa, que nos dá o privilégio de poder ouvir a palavra de Deus, ter o privilégio de você poder chegar ali e adquirir uma Bíblia, e poder, mergulhar aqui, conhecer o caráter deste Deus santo, maravilhoso, divino. Você tem esse privilégio. Mas conquanto nós somos tão abençoados nesse sentido também, o Brasil é um povo que rejeita a palavra de Deus. Em uma das lamentações mais profundas da Bíblia,
Jeremias, no seu livro profético, ele diz: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Ele está falando de um povo que tinha tudo para andar na presença de Deus, mas que preferiu seguir o curso da sua vida e demandar a sua vida, dizer: o governo da minha vida está nas minhas mãos. E muitos dizem: eu não preciso de Deus. Outros dizem: meu Deus está aqui, ó, é o meu bolso. E Jesus, falando acerca de uma parábola de um homem que já era rico e plantou muitos campos, e disse: como é que eu vou fazer agora com tamanha colheita que eu vou ter? E ele disse assim: eu já sei, eu vou destruir os meus celeiros, construir celeiros maiores, enchê-los e dizer: repousa minha alma, regala-te. E Jesus disse: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Você vai comprar a sua entrada no céu? Você não vai comprar. Então, muitas vezes, queridos, nós estamos vivendo em um país rebelde, assim também. Mas nós não podemos perder a esperança nessa nossa nação. Porque existe um Deus que está sendo invocado pelo clamor da sua igreja. O Senhor dessa nação não é alguém que senta numa cadeira presidencial ou de uma corte suprema. O Senhor dessa nação não é as entidades que são invocadas por aí afora. O Senhor dessa nação é Jesus. Tudo pertence a Ele. Nós só somos usuários aqui daquilo que Ele tem, mais nada. Talvez você diga: isso aqui é meu, seu. Será que é seu mesmo? Hoje a gente parece já não ter mais nada, né? Porque até aquilo que a gente pensa ser nosso pela graça de Deus, a gente anda pagando para ter. Você trabalha, se esforça, compra um imóvel e passa o resto da sua vida, paga IPTU, paga isso, paga aquilo outro. É uma bênção, né? É a justiça da terra, mas tudo bem, vamos em frente. Mas quem pode bater no peito e dizer: ali tem um carro estacionado que é meu? É algo que Deus permitiu que você tivesse, cara. Agora bata no peito e diga que é seu, para que muitas vezes você não consiga nem entrar nele, se Deus não permitir lhe dar saúde. Não é? Então a gente compra e diz aí, ó, foi o que Nabucodonosor fez. Quando ele olhou os jardins elevados da Babilônia, suspensos da Babilônia, né? Diz que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ele disse: tudo isso aí eu fiz para louvor da minha glória. E a palavra de Deus diz que Deus tirou o raciocínio dele naquele momento. E ele agiu por 7 anos como um louco. Um louco. E quando ele voltou depois, a sanidade mental, ele então faz lá uma declaração, falando sobre a grandeza de Deus, e se humilhando na presença de Deus, porque ele precisou perder o juízo por 7 anos, para entender que nós não somos nada se Deus não permitir. Então a gente pode esperar nesse Deus, a gente pode confiar nesse Deus, a nossa esperança é nele. Colossenses 1,27 diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. É a presença de Cristo em nós que produz essa expectativa da glória de Deus na nossa vida. E o que é glória de Deus, senão o poder de Deus revelado, manifesto entre nós? Tudo que Deus faz manifesta a sua glória. A Bíblia diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Essa glória que o nosso Deus tem de poder fazer um universo como esse pelo poder da sua palavra, que nos dá esta esperança de que o nosso ano, de que a nossa vida
Eu creio nisso para mim e para você. Nós teremos um futuro em Deus. Nós seremos abençoados em Deus. Nós seremos fortes em Deus esse ano. Nós vamos ainda mais além do que temos ido. E para além das nossas expectativas. Porque Deus é maior do que até aquilo que nós enxergamos acerca dele. Esse é o nosso Deus. Amém? Agora, se a sua esperança está enfraquecida, eu vou deixar aqui umas 2 ou 3 coisas para fortalecê-la. Você sabe que uma das coisas que o profeta Jeremias diz que fortalece a sua esperança é confiar nas misericórdias de Deus. Lamentações, capítulo 3, versículos 21 e 24. Não precisa você abrir, porque eu vou ler e você vai acompanhar. Lamentações 3, 21 e 24, diz assim: o profeta tinha visto toda essa destruição, então ele estava emocionalmente arrasado, despedaçado. E ele disse o seguinte: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Olha lá, diante de emoções feridas, o que pode me dar esperança? Diante de tragédias existenciais, diante de dores, de pesares, de traições, muitas vezes, não é? De palavras que ferem, de atitudes que nos machucam. São coisas bem menores daquilo que Jeremias está falando, mas tem seu peso. Tem seu peso. E ele diz: o que é que pode me trazer esperança diante desta visão ou dessa experiência tão difícil? E ele diz assim, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bendito seja Deus. Ele está dizendo: olha para as misericórdias de Deus, olha para a mão de Deus, porque a mão de Deus é uma mão abençoadora, a mão de Deus é uma mão provedora, a mão de Deus é uma mão protetora, a mão de Deus é uma mão amiga, que se estende para nós, para nos soerguer muitas vezes, quando estamos caídos, abatidos, feridos, Deus nos levanta. Então, mesmo que você tenha começado o ano ferido, olha para Deus, olha para as mãos dele, a misericórdia na pessoa de Deus. Deus não vai te abandonar no caminho. Deus não vai deixar. Você no vento, não é isso que Cassiane canta? Eu não sei se é Cassiane, mas eu acho que é. Não é isso aí, Jairão? Aí, Deus não vai deixar você no vento. Essa luta vai passar. Aquela eitazinho de fogo, glória a Deus. Então, irmão, você precisa ter confiança nisso. Saber que Deus é Deus, que não abandonou você, que não se olvidou de você, que não se apartou de você. Não, Ele te ouve. Ele ouve o teu clamor. E Ele vai estender as mãos para você, para te levantar. Então, se está caído, aguenta firme. Confia que a providência vem, a providência divina. A força do Senhor vai atuar. Então, se você confia em Deus, essa esperança será renovada em você. Se você acredita nas misericórdias de Deus, na bondade de Deus, como disse o apóstolo Paulo, se é que vocês têm a experiência de que Deus é bom, eu tenho uma experiência de que Deus é bom, porque todas as vezes que eu clamei ao Senhor, Ele de alguma forma me respondeu. E Ele se manifesta na vida daqueles que o buscam. Ele se manifesta em nosso socorro. Ele se manifesta em nosso favor. Até quando a coisa assim é bem, escabosa mesmo, mas Deus está ali para ser o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Salmo 46, salmo extraordinário. Então, a esperança também é fortalecida pela veracidade
que há em Deus. Se Deus tem uma promessa para você, Ele vai cumprir. Talvez o nosso tempo não seja o tempo de Deus. Nós queremos as coisas sempre imediatas, é de nós humanos, né? Que é para ontem. As coisas para a gente tem que acontecer de uma forma bem rápida. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou mais ou menos assim. Mas vocês parece que não são assim não, porque está tudo com as carinhas assim, como que diz, não é comigo, né? A gente tem isso, né? Não, eu quero que a coisa aconteça para ontem. Mas nós vivemos em um tempo cronos, um tempo cronológico. E o tempo de Deus é um tempo kairos, é um tempo eterno. E se sobrepõe ao nosso tempo. Deus não trabalha pelas nossas urgências, mas pelo seu propósito divino em nossa vida. Porque Deus determinou que o fruto, ele só é bom quando está maduro. A gente quer comer o fruto verde. E Deus não comunga dessas coisas. Ele diz assim lá em Hebreus capítulo 6, verso 18, para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Quando você compreende que o teu Deus é um Deus que não te enganará jamais, Ele não está brincando com você, sabe? Ele não está brincando com a sua vida. A sua palavra, ela é verdadeira e ela se cumprirá. Como diz a Bíblia, seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. A esperança é fortalecida na renovação. Jó disse que há esperança para uma árvore que cai. Olha o que ele diz: porque há esperança para a árvore que cai. Se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como planta. É a renovação, é crer que Deus pode renovar a sua vida, renovar as suas forças, renovar áreas da sua vida que pareçam estar estéreis. Deus pode trazer renovação no fervor que está em seu coração, no amor que precisa ser aí, sabe, por Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Às vezes nós não estamos nem nos amando, estamos nos autodestruindo. Então você precisa de renovação de Deus na sua vida. É aquele casamento que não vai bem, Deus pode renovar. É aquela família que está desestruturada, Deus pode renovar. Na nossa lógica, a gente segue aqui o padrão de Eclesiastes 11:3. Estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra. Caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que a árvore cai, ali ficará. Então a gente diz, a árvore caiu, já era. Mas então, a palavra de Jó vem sobrepor-se a isso, pelo Espírito Santo, e dizer, mas sobre aquela planta, aquela árvore, as chuvas vêm, e vem o renovo. Aquele pequeno broto que surge ali e começa a crescer. Será que você já viu uma árvore assim aí? De repente vem as chuvas e os rebentos começam a aparecer naquela árvore. Olha que coisa linda, né? É o renovo que Deus deu à natureza. Da mesma forma é você, quem olha para você e diz assim, isso é árvore que já deu fruto. Deus está dizendo, eu vou renovar a sua vida neste ano. Amém? Olha aí, você pode tomar essa palavra na sua vida, eu vou renovar a sua fé, eu vou renovar a sua espiritualidade, eu vou renovar o seu ministério, vou renovar a sua vocação, as suas forças. Então nós precisamos confiar nisso, porque Deus é Deus que renova. Tem gente que está abatido, tem gente que está, sabe, lamurioso, mas não podemos nos esquecer quem é Deus. Quem é Deus? A esperança fortalecida pela palavra de Deus, a palavra profética, né? Quando Deus chama Ezequiel, esse é um texto tão icônico, né? Tão maravilhoso, e mostra a ele estava lá no cativeiro babilônico, Deus o arrebata em espírito, o transporta e mostra a ele sobre uma grande área desértica, vários ossos ressecados sobre aquele terreno,
desconexos, não era um esqueleto formado, mas ossos que não se ligavam a ossos desconexos. Ezequiel 37, né, a visão do vale de ossos secos. Então Deus diz assim: olha, esses ossos são toda a casa de Israel. Isso demonstra como estava a situação do povo de Israel. E ele faz uma pergunta ao profeta, diz assim: poderão, Ezequiel, esses ossos reviver? E Ezequiel, né, foi esperto. Ezequiel falou: rapaz, eu não vou arriscar não. Ele diz assim: Senhor, tu sabes, né? E Deus diz a ele: profetiza sobre esses ossos. Profetiza, filho do homem, sobre estes ossos. E ele disse: então eu obedeci e profetizei, e quando eu comecei a profetizar, um grande ruído começou a acontecer. Eram ossos que se moviam e que se juntavam aos outros ossos, e começou ali a criar os cadáveres, e sobre estes vieram os nervos, os tendões, a carne, a pele. Então eles se levantaram como um grande exército sobre a face da terra. E Deus estava dizendo através dessa visão ao seu profeta: eu restaurarei a sorte de Israel. Quando Israel passou 2000 anos praticamente fora da sua terra, lançados mundo afora, então veio toda aquela perseguição do holocausto. Estima-se ter morrido ali mais de 5 milhões de judeus. Que tragédia! Um poeta judeu compõe uma poesia e ele traz um lamento tão profundo sobre isso. Ele diz: pereceu um povo, já não há mais o povo de Deus. Ele se colocando como os eleitos na pessoa de Abraão, né? Porque pela aliança abraâmica Deus chamou os hebreus, né? Os judeus, mas caracterizado aqui pelo protagonismo da tribo de Judá. Então Deus deu-lhe uma terra, deu a Abraão e disse: esses são os limites da tua terra, esse povo vai habitar aqui. E o povo, porque errou, então foi levado ao cativeiro mais uma vez, quase 2000 anos, já não tinha assim mais uma expectativa no coração de muitos, mas havia uma palavra profética acerca deste povo. Deus disse que ia renovar a vida deste povo, ia renovar a sua nação. E você olha para Israel hoje, Israel é um milagre na terra, e as pessoas não acreditam. O profeta Isaías profetizou: quem são esses? Quem vem em asas como águias? Eu acho que esse cara viu um avião, sabe, Israel? Há 2.700 anos atrás ele ia pensar o quê? Isso é um pássaro. Ele sabia lá o que era avião? E ele profetizou, está aqui na Bíblia. E o povo foi levado, foi enviado de nações europeias, a sua nação, nos aviões ali prateados. Tremendo, né? Tremendo, tremendo. Uma guerra se estabeleceu ali contra os povos árabes, e aquele grupinho de judeus no meio de uma multidão, e eles contam como foi esta guerra, eles orando, e de repente Deus traz um pavor no coração. Isso que é algumas décadas atrás, daqueles exércitos árabes ali, fogem, ninguém sabe por quê. O livramento de Deus, a obra de Deus, Deus diz, é o tempo da restauração, e ninguém toca nesse povo. Acabou. Israel vive cercado de inimigos por todos os lados, mísseis apontados por todos os lados, mas ele está lá, plantado como árvore, junto aos ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, porque existe um renovo de Deus na vida deste povo. Uma nação poderosíssima, temida por todos que estão ao seu redor. Veio do nada, 1967 foi reconhecida a terra de Israel, né? E o nosso embaixador, Oswaldo Aranha, estava lá, para dizer: eu voto em favor do estabelecimento do Estado de Israel, do reconhecimento da nação. Que participação tão especial nós tivemos, hein? Tão relevante, e tantas coisas aqui que a gente poderia falar, mas nós vamos adiantar isso aqui, para dizer a você aqui por último, que a nossa esperança, essa esperança viva,
ela vai se manifestar até diante da morte da eternidade. Se você espera em Cristo, você vai ter força diante de tudo isso. Provérbios 14:32 diz: pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Você tem esperança na sua morte? Quem tem esperança na sua morte aí? Eu tenho esperança na minha morte. É claro que eu tenho esperança na minha morte. Eu não vou morrer, vou lá para debaixo de 7 palmos aí e ficar lá, querido. Esse corpo pode, mas minha alma não. Assim como Jesus disse àquele ladrão ali, estava à sua direita, não é? Ele via dois, direita e esquerda, e um disse aí: se tu é isso que tu diz mesmo, tira a gente daqui. E o outro diz: rapaz, você está na mesma condenação, não teme, está ao lado aí do Senhor. Então, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Que promessa, hein? Que promessa maravilhosa. Então, a esperança na morte do que crê. Nós sabemos que não vamos morrer aqui e ficar debaixo da terra, ou nossa alma não vai descer para o inferno. Pensando que a coisa é brincadeira. Eu me lembro de um relato do reverendo Kenneth Hagin. Ele disse que quando ele era uma pessoa ainda descrente, ele tinha aquela coisa no coração de que Deus existia, mas ele nunca tinha tomado uma posição diante de Deus, e ele estava muito doente, e um dia ele disse que ele realmente viu o seu espírito sair do seu corpo, e que ele sentiu: meu Deus, eu estou morrendo, eu estou desfalecendo. Já tem alguns meses que ele não conseguia levantar da cama, e é um cara conhecido demais, renomado, já partiu para o Senhor, mas livros e o que se conhece dele, se sabe que aquilo que ele fala sempre tem um peso de veracidade sempre teve um peso de veracidade muito grande. E ele disse que ele desceu, e ele disse: eu estou indo para o inferno. E ele desceu, e ele disse que ele desceu em trevas tão terríveis, que parecia poder se cortar com uma faca, de tão densas que eram aquelas trevas. E ele disse: Deus, eu não quero ir para o inferno. E quando ele chegou diante de um portal imenso, ele sentiu que se ele entrasse ali, não teria mais volta para ele. Ele disse que ele ouviu uma voz que bradou e tremeu o lugar todo. E ele entendeu que era a voz de Deus, que dizia: sobe. E ele volta, e Deus traz uma palavra a ele, e entrega o ministério nas mãos dele. Ele disse: aí eu me converti. Não teve jeito, né? Que não dá para ser diferente. Mas ele disse: é tão pavoroso, é tão terrível, é tão real, é tão denso, que faz a alma gelar só de pensar. Não é brincadeira. Mas olha o que é a palavra de Deus aqui, 1 de João 3, 2 e 3, para a gente encerrar. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também Ele é puro. Você tem esperança da manifestação de Cristo? Que Ele vai voltar, que Ele vem nos buscar, como assim a sua promessa. E sabe por que a gente tem que botar os olhos nas Escrituras e nos jornais hoje? Sabe por quê? Porque mais do que nunca você vê a precipitação da realização de todas essas palavras proféticas. Quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente vê que tudo que está acontecendo aí já está aqui, profetizado. Mas quanto a você, se você realmente crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, tenha esperança. Este não vai ser um ano de derrota, esse não vai ser um ano de miséria, este não vai ser um ano de dor, de lamento, de tristeza. Este vai ser um ano para você glorificar o Senhor. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Glórias ao Senhor.